pessoal fala, é muito difícil conversar com um agricultor. É muito difícil conversar com o pecuarista. É muito difícil se você não quiser conversar com ele sobre o que ele quer conversar. Então, se você for conversar com ele sobre coisas que ele quer conversar, todo ser humano vai querer conversar com você. Você que tá vendo a gente, que tem o pai lá, que tá trabalhando, que sai cedo e você tá aí na dúvida se quer ou não, olha pro mundo ao seu redor, vê o capital investido que seu pai tem, vê o que você tem lá, que já é da sua família, se não compensa você pelo menos pensar em ingerir aquilo ali e cuidar disso. Então pra você que tem aí seus 17, 18, 20, 24, será que realmente seu pai é o problema? Será que é o seu pai que não quer que você, que não deixa fazer o que você quer? Ou você não vestiu a botina, o chapéu e foi lá realmente fazer valer o que seu pai já tinha feito 30, 40 anos atrás? Eu não gosto daquela música do franguinho da panela. Não gosto. Não adianta falar pra mim, não gosto. Por que eu não gosto? Porque aquela vida, ela não é legal. Não é bom aquilo. A gente gosta da ideia, mas não é legal. O agro, ele tem condição de fazer famílias se transformarem e continuarem na propriedade que veio do seu avô, do seu bisavô. Você consegue viver ali e ter uma qualidade de vida e ser uma pessoa digna dentro da sua propriedade. É hora do agro! E a nossa prosa boa de lida traz hoje o convidado Leonardo Freitas. Mais um Leonardo para do Hora do Agro, para que não estranhe, gente. A gente gosta dos Leonardos. Eu acho que os Leonardos gostam do agronegócio, né, Xará? Ô, Léo, pra mim, eu gosto, né? E eu conheço também ali o Léo ali. E os Léo estão indo bem, né, cara? Então, se estão vindo aqui é porque estão indo bem. Obrigado aí pela oportunidade e vamos bater um papo aí sobre o agro, né? Sobre o agronegócio. E o Leonardo Freitas, ele é agrônomo, produtor rural. Sim. E é supervisor de campo de assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso. É isso, Xará? Isso aí. Xará, é praxe nossa, quando vai começar o programa, assim, perguntar para o entrevistado de onde ele veio, como é que ele veio parar no agronegócio. É. Se você é do campo, onde é que você nasceu, se você já era ligado desde criança com agronegócio. Conta para nós a sua história até hoje. Bom, Léo, eu sempre falo que tudo que eu sou hoje eu devo ao futebol. Ao futebol? É. Eu vi que não ia virar nada, eu tive que estudar, né? Aí tive que correr atrás de estudar. Mas eu sou daqui, nasci em Rondonópolis, sou nascido e crescido, formei aqui. Nasci e moro no mesmo lugar ainda, moro na propriedade rural. Venho de uma família de produtores rurais, pequenos produtores de leite. Então a gente começou na produção ali com leite e estamos até hoje. Então venho daí, me formei aqui em Rondonópolis, atuei aqui, já atuei em outras regiões. Hoje eu atuo também em outras regiões, em região de Campo Verde, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Paranatinga, Dom Aquino, é onde eu atuo ali como supervisor do Senar. E também atuo aqui em outras cidades da região, em outros projetos que a gente toca também com consultoria, com gestão, essa parte de liderança também. Mas conta pra gente como é que e você nascendo lá no sítio, trabalhando lá com seu pai, você começou a trabalhar com quantos anos? Cara, eu me lembro que a gente começou ali de ajudar meu pai já na ordenha, eu tinha 6 anos. Eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 4 para 5, a gente ajudava. As primeiras vacas que eu tirei leite, eu tinha 6 anos. Era as vacas mais molinhas, não era brava, meu pai deixava pra nós ir aprendendo ali, porque é uma forma também, é o que tinha na época pra gente aprender. Então, quando eu tinha 6 anos, a gente já ajudava a amarrar a vaca, tirar leite de algumas. Foi quando eu comecei. E aí a gente viveu ali, vive até hoje, né? Foi quando a gente começa a entender algumas coisas de fazenda, de vida, que você nem sabe que você sabe. Você só percebe que você sabe algumas coisas quando você sai e vai ver fora como que é. Mas aí eu comecei a entender e de um determinado período da minha vida eu não queria mais nada que me relacionasse à fazenda. Então, quando eu falo do futebol, é verdade, cara. Eu tentei carreira aí, mas as pernas não me ajudou, né? Eu não dei conta de muita coisa. Mas gosto do esporte. Acho que o esporte é uma alavanca a gente pra frente aí em todos os segmentos. Uhum. Mas eu não queria mais. Porque, infelizmente, ou é o que a gente escuta, é que a gente tem que estudar para sair daquela situação. Uhum. E às vezes você escuta isso e você acredita que não é uma boa você estudar algo que é do caminho. Então, na minha cabeça, eu até fiz aqui no Senai Tecnomecatrônica. Fiz isso, ia fazer engenharia mecânica porque eu acreditava que esse era um caminho para mim.
Era onde eu ia conseguir ter bom salário, ia ter uma vida melhor e não ia sofrer como talvez sofresse no campo. Passei por essa experiência. Quando terminei o ensino médio, fui fazer esse curso técnico. Depois disso, eu comecei a trabalhar. Trabalhei aqui na cidade. E nesse período aí, eu comecei a perceber de que o meu destino realmente não estava mais sobre o meu controle. Eu já tinha que trabalhar, já tinha que olhar, já não conseguia pensar por mim só. E foi quando um dia eu falei, cara, eu tenho que estudar. Tive um problema de saúde nesse período que me fez também repensar essa questão da minha carreira. De ter uma carreira, na verdade. Que foi quando eu decidi fazer agronomia. Foi nesse meio do caminho aí, foi do dia pra noite. E aí eu decidi, tinha juntado um dinheiro para comprar umas bezerras. Aí o dinheiro que eu ia comprar essas bezerras, eu tive que pagar o primeiro semestre da faculdade, porque na época eu não tinha dinheiro, mas ainda bem que tinha. Mas eu paguei o primeiro semestre da faculdade e pagava a van também, que eu vinha de van, né? Porque a gente mora fora da cidade, então eu tinha Morava no sítio ainda. Moro no sítio. Eu ainda moro até hoje, mas eu morava no sítio. Então eu vinha com a van que vinha de Jaciara, os estudantes de Jaciara. Então eu tinha que pagar a van e a faculdade. Então foi com o dinheiro das bezerras que eu tive que me virar. Só que nesse processo, eu tinha já 3 anos praticamente que eu tinha terminado o ensino médio. Então nesse período, o primeiro semestre da faculdade como se fosse uma revisão, né, do ensino médio. Uhum. Então eu consegui fazer um Enem na época, consegui tirar uma nota boa. E na época eu tinha passado em outras faculdades, mas não conseguiria sair para me manter também. Mas eu consegui uma bolsa do ProUni aqui, 100% aqui na faculdade em Anguera. E aí eu me formei ali com essa bolsa, que me ajudou muito. Porque eu já não saí da faculdade com uma dívida, né? Como muita gente sai. Então foi muito bom. Vai se encaixando, né? Você nunca entende no meio do caminho como é que tá. Mas você sempre vai para frente. Não tem como você voltar para trás. Essa história, dei passo para trás. Você não deu passo para trás. Você não consegue voltar mais para trás. Você pode até voltar no estágio mental onde você estava antes, mas para trás você não volta mais. E foi da onde eu comecei aí eu entendi que agronomia, e quando eu cheguei na agronomia, que o professor falava as coisas, eu falava, isso aí lá em casa nós faz. Eu já mexia com leite, né? Então já mexia com pastagem, manejo de pastagem, altura de entrada, altura de saída. Eu nem sabia que isso era trem de agronomia. Por incrível que pareça, você... Nem que na faculdade falava isso. Você não... mas isso é óbvio. Não existe isso. Não é óbvio. Você não consegue realmente entender até você passar por isso. Então a gente já trabalhava com leite, fazia nutrição de animais lá, fazia dieta. E eu nem imaginava que isso era o que eu ia fazer. E aí, na minha faculdade, me dediquei bastante. Não me envolvi... Posso falar... Isso aí, meus colegas aí podem comprovar aí. Não me envolvi com festa, não me envolvi com nada. Porque o meu objetivo era acabar a faculdade. Focado. Era focado, era o meu foco. Então, assim, eu não queria perder tempo, porque na minha cabeça eu já tinha perdido tempo. Então, eu foquei em fazer uma graduação para não reprovar, para passar rápido, para eu já entrar no mercado de trabalho. E aí, nesse processo, eu rodei aqui na região, ali na região de Tiquira, região aqui de Rondonópolis, aqui fazendo experimentos na parte de lavouras, né? Até nisso, eu também achava que eu tinha que ir para esse lado. Porque lavoura, na faculdade, é o que a gente escuta, né? Que dá dinheiro é lavoura. Lavoura que vai te manter, é multinacional, é a estradinha, o celular e o computador. E a gente imagina que essa é a vida realmente. Só que nesse processo eu também me deparei logo de cara que não é bem assim, né? As pessoas, às vezes, elas não são tão verdadeiras com a gente, elas não são tão diretas com a gente. E ali eu tive uma pequena decepção, mas que me levou para um outro estágio também. Na época, eu recebi uma proposta. Na verdade, não recebi, não. Eu que me meti numa proposta da Comaju, que é a Cooperativa Mista de Jucimeira. Foi meu primeiro trabalho. Eu comecei a trabalhar lá quando eu não era formado ainda. Então, tinha um coordenador lá de equipes, que era o José Andrade. Pessoa, assim, que é um dos exemplos de liderança para mim. Foi com quem eu aprendi que o óbvio não é... Tem que ser dito. Tem que ser dito. Por mais que você ache que está falando, você não, às vezes, está falando. Então, nesse processo, antes mesmo de me formar, eu já comecei a trabalhar na Comaju. A Comaju não tinha nem cargo para mim. Só que eu passei na entrevista. Mas eu já mexia com leite, tirava leite lá em casa, já tinha participado de um monte de coisa. E aí o Zé Andrade me colocou na pesquisa lá na hora de contratar quantos litros de água que uma vaca bebe, tomava por dia. Eu coloquei 30 litros, cara. Aí ele falou assim, Léo, por isso que suas vacas não aumentam leite, cara. Porque as suas vacas lá, a vaca assim, não estão bebendo água, não. Eu falei, mas lá em casa tanto bebedor que tem. Ele falou, Léo, 30 litros não mantém uma vaca de leite, não. É de 80 para cima.
Ali eu tive um aprendizado sobre... Falei, caramba, eu achei que eu sabia. Não sabia. E aí essa parte do leite foi onde eu comecei a trabalhar e eu fui atender diretamente produtores de leite. Então eu fui atender produtores da região de Pedra Preta, Itiquira, São José do Povo. Então eu fui a ser técnico de campo da cooperativa com eles. Então isso foi em 2017. Então foi 17, 18 até 19. Foi uma outra faculdade. Foi uma outra vivência. Foi onde eu entendi que o que você aprende na faculdade tem que ser passado. E é aí que fica legal. O dinheiro é consequência. Você ganhar é consequência. Você ser um profissional bem remunerado é consequência do trabalho que você faz. E naquele momento, eu até tive colegas de faculdade que falaram assim, Léo, mas você vai mexer com leite, vai mexer com não sei o quê. Mas o meu foco não era mais leite. O meu foco já era entender por que o produtor não seguia o que eu explicava. O porquê que eu fazia uma recomendação e ele nem aí. Chegava no outro mês, o caderninho que eu tinha deixado estava no mesmo lugar. Você foi entender a comunicação com o produtor. Comunicação com o produtor. E aí eu comecei até a fazer comparativos, porque o pessoal fala, é muito difícil conversar com um agricultor. É muito difícil conversar com o pecuarista. É muito difícil se você não quiser conversar com ele sobre o que ele quer conversar. Então, se você for conversar com ele sobre coisas que ele quer conversar, todo ser humano vai querer conversar com você. Uma boa conversa, um café, nunca é demais. Nunca vai ser ignorado. Então, eu enxergo assim, você chegar na propriedade... Por que tem placa aí, essas placas de proibido vendedor, proibido consultor? Porque o cara chega sem avisar. O cara chega lá e estaciona o carro debaixo de um pé de manga lá e fica lá na internet, esperando alguém chegar e vai falar. Eu tenho um tempo para me atender? Cara, não tem tempo para te atender. Aí você, em vez de criar uma conexão com aquela pessoa que acabou de chegar, você já fala assim, o que esse cara tá fazendo aqui? Lógico que tem situações, né, Léo? A gente não pode generalizar isso, mas... A falta de cuidado com o do outro. O cuidado com o ser humano que está ali para me receber. Então, isso pode ser um dos motivos que muita gente não consegue ter bons resultados ou até mesmo continuar vendendo para as pessoas. Vende, mas depois não vende de novo. Tira um pedido, mas não vai. Porque não se entende, não quer parar para entender comunicação. Então, lá, nessa primeira experiência, eu também não percebi de cara também não, Léo. Você fala que eu fui lá porque eu queria aprender a conversar. Não, foi porque lá eu comecei a me doer, cara. Eu falei assim, como que eu cheguei aqui, o cara tá com as vacas aqui, tão magras, ele não quer plantar nada para tratar na seca. As vacas vão morrer na seca. E por que ele não plantou? Por que ele não se planejou? Por que ele não pensou nisso? Por que ele não me escutou? Por que ele não me escutou? Eu estudei para falar isso para ele, por que ele não tá me escutando? E aí eu levava isso tudo para casa. E eu chegava em casa ali, para mim, eu falava assim, nossa, eu sou ruim, eu não dou conta. E ninguém sabe isso. Só eu que pensava, né? Mas isso me sufocava muito como profissional. Porque eu me sentia uma pessoa que não conseguia passar aquilo que eu achava que eu tinha que passar. Aí eu comecei a entender um pouco melhor sobre isso. Por que algumas pessoas me escutavam e outras não. Comecei a fazer. E aí nesse processo de entendimento, de fala, eu comecei a entender por que às vezes eu chegava na propriedade, o produtor me tratava super bem. Chegava lá, tinha matado frango, matado carneiro, matado porco, tinha um banquete. Então ele me recebia como visita. Eu falei assim, Léo, você é um cara muito legal, né? Gosta muito de você. Você vem aqui na conversa de leite, conversa de gado, conversa de futebol, conversa de política, né? Eu falei, cara, só que o que eu queria que eles me ouvissem, eles não estavam ouvindo. Então eu comecei a fazer as minhas autoanálises de que eu estava, de repente, atropelando o que o produtor queria falar. Às vezes eu falava tanto que não deixava espaço para ele me falar. Então, às vezes, numa visita de 4 horas, só na hora que eu ia entrar no carro, ele falava assim, Léo, mas e tal coisa? Aí eu falo, tá. Então, esse processo de comunicação, ele já é complicado e eu acho que tende a ficar cada vez mais complexo, né? Então, o profissional hoje, seja de qualquer área, Léo, ele tem que se comunicar. Eu não sou... Minha mãe fala que se eu não tivesse ido para a cidade trabalhar com a minha tia, se eu não tivesse passado por um monte de coisa que eu passei, eu ia estar lá em casa até hoje, sem fazer nada. Eu ia estar enfurnado lá, roçando, fazendo qualquer coisa. Porque eu não conversava com ninguém. Isso aqui para mim, de estar aqui com vocês, aqui participando, falando, sabendo que está gravando ali, era impensável para mim. Então a experiência de balcão, experiência de produtor, experiência de tudo que eu passei, me fizeram entender de que gente não é um trem ruim. Pelo contrário. Pessoas são o que move o mundo, né? Exatamente. Então a gente fala às vezes assim, mas fulano é gente ruim. Lógico que a gente sabe que tem pessoas aí que não compensa. Mas todo ser humano tem um lado bom.
Então eu sempre parto desse princípio que o ser humano tem um lado bom. E assim eu tenho galgado essa minha forma de trabalhar. Então nesse processo, conheci o Senar. Você perguntou do Senar, deu uma volta grande, hein, chegando no Senar. Mas eu conheci o Senar porque em Pedra Preta e Itiquira eu tocava um projeto com a Comaju chamado Mais Leite Saudável, onde eu tomava conta desse projeto, onde eram 50 produtores. Tinha produtor que nunca tinha visto um técnico de campo, de nada. Porque assim, lá em Itiquira tinha associação, e o técnico ia só no resfriador da associação. E naquela associação tem mais 30 produtores, 20 produtores que estão em volta. Então esse projeto a gente pôde chegar ali neles ali. E Itiquira foi um caso de sucesso assim fantástico. Itiquira hoje é uma das maiores bacias leiteiras do estado, com toda certeza. Muito por esse processo que a gente trabalhou lá, junto com o Zé Andrade, junto com a Comaju, que é um projeto da Comaju, e esse Mais Leite Saudável, onde eu estive junto com eles, e depois o Senar deu sequência também. E aí a gente conseguiu trabalhar 50 propriedades de leite, no melhoria de qualidade de leite, que é importantíssimo, não tem como pensar leite sem qualidade, e também quantidade. O leite é uma atividade industrial. Só existem 2 cadeias no mundo que você consegue extrair a proteína animal e não abate o animal. Ovos e leite. O restante, todas as cadeias, você tem que abater o animal. Então é uma atividade muito complexa por isso. A gente fala de preço, a gente fala disso tudo, mas isso aí é uma coisa que está fora da propriedade. Da porteira para dentro é os 80 litros d'água, é os 15 kg, 12, 15 kg de matéria seca, é a quantidade de proteína, a quantidade de energia, é a instalação, qualidade da água, não adianta ter água também que a vaca não bebe. Uma vez eu fui numa propriedade, eu falei pro produtor, assim, colocar um bebedouro aqui e tal, e ele, nem aí, nem tinha porque no fundo da propriedade tinha um rio. E aí, uma vez no Instagram, andando pelo Instagram, achei uma propriedade chamada assim, Traduzindo Vacas, a página. E o cara falou que as vacas são presas. Elas se sentem como presa. Então, sempre elas vão no rio beber juntas. E aí, como que elas bebem no rio? As primeiras que chegam, entram ali e vão tomando. E a hora que elas terminam de beber, elas já vão voltando. Então, quem chegou por último, malemar, cheira ali e já volta. Porque o que tem na água? O que tem naquela região da mata ali? É um predador, é alguma coisa que pode ser que pegue elas, algum perigo para elas. O instinto delas faz ela tomar menos água. Porque elas só vão no rio quando estiverem todo o rebanho pronto para ir. Ou um grupo de vacas para ir. Porque ali é um ponto de ameaça. Aí se você parar para pensar uma analogia, é igual lá na África. Como que os gnus atravessam os crocodilos lá? É o bolo, junta todo mundo, pula. Alguém vai se lascar, mas a maior parte passa. Então o animal ele tem essa lembrança. Aí eu voltei na visita e falei pro produtor, você sabia que a vaca se sente uma presa? Ele, presa? Eu falei, Ele falou, na hora, acho que Deus pôs a mão e falou assim, o cachorrinho desse tamanhozinho assim, sumiu em cima da vaca latindo e a vaca correu. Eu falei, é um cachorro que não enfrenta perigo nenhum para ela. E ela correu, então imagina para ela beber água lá no rio. Ela não vai, ela vai ter medo disso. Então a gente tem que traçar essas estratégias até de analogia, de comparação. Eu até falo que a gente não pode nem falar analogia. Porque o meu pai conhece parábola. É parábola. Analogia não, mas parábola sim. Então é uma forma que a gente consegue acessar a pessoa. E isso não quer dizer que ele não saiba. Ele sabe de uma forma diferente do que eu sei. E aí é onde a gente, como formado, graduado, pós-graduado, quebra o topete, quebra a cara. Porque se você quiser isso também pra sua vida, né? Mas você entende que você não tá fazendo. E aí em 2019, o Senar, surge essa oportunidade do Senar, eu fui ser técnico de campo do Senar. Saí da Comaju. Na verdade, saí da Comaju para tocar a propriedade com meu pai. A minha intenção era montar um projeto lá e tocar junto. Mas na época não tinha condição financeira para a gente ter uma renda maior, mas eu estava disposto a aguentar o processo, mas surgiu a oportunidade do Senar. Então foi quando eu conheci, né, realmente o projeto. E aí o Senar é credenciamento. Então eu me credenciei ao Senar, passei pelos processos seletivos lá e me credenciei. Então eu começo a trabalhar como técnico. Então eu toquei esse projeto em Itiquira, fui técnico em Itiquira. E em 2021, Rondonópolis abre a primeira ATEG, que o Sindicato Rural que solicitou. A primeira ATEG de leite. TEG é Assistência Técnica e Gerencial. O Senar, a metodologia do Senar é a ATEG. A gente tem os produtos do Senar, que são os cursos, né? A gente tem a ATEG, que é Assistência Técnica e Gerencial. Temos o Mutirão Rural.
Temos as palestras, Cine Senar, tem um monte de produtos que o Senar atua. E a tag é um desses produtos. Então, é um recurso que vem para o produtor, que é um recurso que vem do produtor, quando ele emite uma nota fiscal, recolhe o Fundo Rural. Daquele valor que recolheu do Fundo Rural, 0,2% vai para o Senar, que mantém essa instituição. Então, nesse processo aí, devolve para o produtor em forma de consultoria, de assistência técnica. E é assistência técnica e gerencial. Onde o técnico ensina a parte técnica, essa questão que a gente falou até agora aqui da água e tal, mas também ajuda o produtor a entender os custos de produção da sua atividade. O produtor ele sabe o preço que o laticínio paga. O produtor sabe o valor da arroba produzida, mas ele da arroba vendida, mas ele não sabe quanto ele gastou para produzir. Na sua grande maioria, né? Muita gente sabe já. O arroba, o litro de leite? O litro de leite. E aí, se você não sabe o quanto você gasta, como que você sabe se a sua margem está boa ou ruim? Então, se você pegar uma atividade que te dá 10%, 5%, 20%, se você não souber, você não sabe se está bem ou não. Então, essa é a importância do gerenciamento, da gestão. Porque gestão nada mais é do que como se fosse uma lanterna. Imagina uma lanterna que te aponta o caminho, é a gestão. Porque gestão é o que você junta tudo, compila e ele mostra o indicador. Aí você toma uma decisão gerencial. E é assim que a gestão muda a vida do produtor, muda a vida das pessoas. Porque a gestão ela não está só na fazenda, ela está na vida. A gente está no processo gerencial aqui. Vocês montaram o estúdio, vocês compraram os equipamentos bons, vocês contrataram pessoas boas para trabalhar, vocês criaram um projeto, vocês têm métricas, têm ideias para atender. Então a gestão está aqui, a gestão está na fazenda, a gestão está em tudo. E se você não acompanhar isso, você vai tropeçar, você cai. Você pode ter problemas com o seu negócio. Por isso que no Brasil tantos negócios fracassam nos primeiros anos. Porque o proprietário, às vezes, ele quer ser patrão. Mas ele não tem entendimento de gestão. Fluxo de caixa, capital de giro, quanto que ele gastou por mês, quanto que entrou, o que ele tem que pagar no final do ano de imposto, de financiamento, de depreciação. E aí o produtor e o empresário, né? Porque o produtor é um empresário. Essa história que a fazenda tem que ser empresa, ela não existe mais. A fazenda sempre foi uma empresa. Hoje a gente acaba falando que a fazenda tem que ser uma empresa. Mas a fazenda sempre foi uma empresa. Só que a gente às vezes não toca como uma empresa. A gente às vezes mora nela lá e deixa o pau dourar. E aí é onde a gente às vezes não enxerga esses custos invisíveis, esses problemas, esses indicadores ou técnicos que são ruins. A gente parar para pensar, a maior parte dos produtores de leite da nossa região, eles têm as propriedades têm menos de 50% das vacas adultas em lactação. É como se a gente tivesse 100 pessoas para trabalhar, só que só 50 trabalham, os outros 50 ficam parados olhando. A vaca não fica parada olhando, ela fica lá, vazia, seca, comendo pasto e por aí vai. Na pecuária de corte é muito parecido isso. Ah, eu não faço estação de monta, deixa o boi o ano inteiro lá. Aí tem uma vaca que emprenha em janeiro, outra emprenha em outubro. Por conta de falta de pasto, falta de condição mesmo, de adubação, de manejo. E aí o produtor se vê ali sem critério. Porque ele tem um bezerro que desmama com 200 kg e tem um que desmama com 150, 160. Na média vai dar um peso ali. Então a gestão ela é isso. Ela é o que cobre, é um guarda-chuva, é uma lanterna, é o caminho, é o que protege. Para mim é isso. Para quem está em casa, está assistindo a gente, que às vezes não conhece do agronegócio, está vendo que o negócio que é um pouco mais complicado do que se imagina. Sim. Não é só ir lá, fechar a vaca, tirar o leite, colocar no resfriador e entregar para o laticínio. Tem muito mais complicações nisso. Imagine você que já faz a orçamentação da sua casa. Se é que você faz, na verdade isso é uma questão cultural também. Você faz o orçamento da sua casa, quanto que você recebeu no mês de salário, o que você vai gastar, se você vai fazer uma reserva ou não vai. O produtor tem que fazer isso em outra escala. Sim. E muitas vezes, dependendo do tamanho da propriedade, fica misturado o que ele está fazendo de orçamentação interna da casa dele, CPF, e o da fazenda. Porque aí, se ele for pensar que ele trabalha na fazenda, logicamente que as compras do mês que ele está fazendo, ele está fazendo manutenção da fazenda. Exato. Tá, a gente falou tudo isso, essas dificuldades, Leonardo, mas como que é? Você falou da questão da comunicação com o produtor. Tem essa dificuldade da comunicação, mas como que você consegue coletar tantas informações do produtor
para você voltar com essa lanterna, como você falou, com a gestão. Porque você só faz gestão daquilo que você conhece. Se você não tiver números, impossível fazer gestão. Se está difícil para tirar essa informação, para fazer com que ele faça as coisas que você oriente, que a dificuldade já começa até por escutar, né? Você tem que escutar ele. Como é que faz para você conseguir essas informações? Excelente pergunta. E se a gente tivesse como fazer assim e resolver ela, nós resolvemos os problemas das propriedades. Mas esse é o gargalo. Porque é através da comunicação que eu vou conseguir extrair isso. Quando a gente fala comunicação, é ouvir também, igual o senhor acabou de falar. A gente ouvir mais, porque ele vai falar o que ele realmente quer. E aí sim você pegar aqueles números que ele tem, seja eles qual for. Eu tenho só prenhez de vaca. Eu fiz aqui, eu dei um diagnóstico aqui nas minhas vacas aqui, e eu tenho que tantas vacas estão prenha. Já é um ponto de partida. Aí aquele número ali, você como pessoa que está ali capacitada para isso, tem que devolver para ele como informação, como indicador. Essa é a nossa função, é transformar aquela informação que está ali, seja ela qual for, menor que seja, ela tem que passar a fazer sentido para o produtor. Porque o produtor, não tem como chegar numa fazenda que o cara tá lá 30, 40 anos, ele formou filho, ele tá andando de caminhonete nova, ele tem casa na cidade, ele tem outra terra, e esse cara não sabe fazer gestão? Ele sabe. Não dá para falar que ele não sabe. Não dá. Sucesso ele tem. O que acontece? Às vezes, na época que ele começou, ele teve uma margem maior para trabalhar. Então, ele já... Como que eu vou falar para esse cara que ele não é bom? Ele é bom. E todo produtor é bom. Só que eu, como consultor, eu tenho que achar um caminho onde... Aí o olhar macro, parar, olhar, ouvir, analisar. Até cheiro. Você chega na propriedade, você tem que sentir o cheiro da propriedade. Se você chegou na propriedade, tem cheiro forte, tem alguma coisa fedendo lá, alguma coisa que morreu, é um indicador para você. É um ponto de conversa com o produtor. Fala assim, cara, morreu um animal aqui? Morreu uma vaca aí, amanheceu aí e morreu. Mas por que morreu? Não sei. Acho que é cobra. Tudo é cobra também, mas... Morreu uma vaca aqui. É um ponto de partida, você tem que se conectar com ele. Eu não posso chegar na propriedade e ignorar tudo aquilo ali e trazer um pacote novo. Fez isso, perdeu o produtor. Chegar só com ideia, falar assim, você não sabe a realidade dele, você não sabe como é que é. Ele vai te falar aquela... Charles, eu tenho uma boa ideia para você deveria fazer. Eu falo assim, já fiz. Sim, fulano ali fez, não deu nada. Fulano fez, não deu nada. O que você tem de vida, eu tenho de experiência. Quais são essas são as grandes frases. Não, meu pai já fez assim e tal. A gente fala disso, mas a gente tem que parar de falar disso, dessas frases feitas, e entender o porquê que ele falou. Cara, a mudança de cabeça, a mudar o pensamento, você não muda do dia para noite. A gente tá vendo aqui agora, a gente fala tem muitos memes no Instagram, o pessoal falando, o pessoal aí que era contra a vacina tá tomando remédio de todo lugar para emagrecer. Então, assim, não é uma coisa... Mas o que acontece? Então, assim, na verdade é o que me interessa e o que não me interessa. Então, às vezes o produtor, ele vê falar assim, eu vi um vídeo no Instagram ali, no YouTube, que o cara lá tá colocando 10 cabeças por hectare. Eu quero colocar na minha. Aí é quando a gente chega lá e encontra esse cenário, e você tem que falar, mas o que o senhor já tem? Quantas cabeças o senhor tem? O senhor já aduba? O senhor já maneja? Investimento que você vai fazer. Isso. Aí você tem que... Aí é onde a sua comunicação tem que ser boa. O jogo de cintura é isso. O jogo de cintura é comunicação. Não é enganar. É falar o que realmente é verdade. E a verdade tem que ser daquela propriedade. Do que você está vendo. Então, de uma forma não resumida da sua pergunta, mas é isso. É transformar o que ele minimamente tem de informação em indicador. Aí, a partir dali, você fala, esse indicador te representa isso. Então, se você está aqui em 30 e foi para 50, melhorou. Se você está em 50 e foi para 100, você imagina que é um indicador de custo. Talvez não seja bom. Porque também tem uma questão. Às vezes a gente fala assim, vou aumentar custo e não é bom. Às vezes você tem que aumentar custo, você tem que investir. E aí você tem que monitorar para pegar isso de forma de resultado. Então, essa é a forma da gente pegar um produtor, olhar ali para ele na propriedade dele ali e falar assim, produtor, a sua realidade é essa aqui. O senhor está inserido nesse sistema, nesse manejo, o senhor produz assim. O que o senhor espera da sua propriedade? Qual que é o seu sonho aqui? Aí essa hora dá para falar em sonho. Meu sonho é isso e tal. Aí você faz uma pergunta para ele assim, qual que é o peso de desmama dos seus bezerros?
Aí ele vai falar pra você. Aí tem que tomar cuidado também. Às vezes o cara fala assim, pô, o cara vem aqui pra falar mal que não tem balança. A gente sabe que 80% das propriedades não tem balança. Então é quase certeza que você vai chegar na propriedade que não tem balança. Então você não pode chegar e falar assim, mas você tem que pesar. Todo mundo pesa. Mas tem um detalhe, Gerard. Ele não tem balança, mas ele fala o peso do bezerro dele. No oi, né? Meu avô, cara. Meu avô, rapaz, chegou um cara lá em casa pra comprar uma vaca de descarte nossa lá. Cara, dou 16 arroba nelas. Meu avô nunca. Essa vaca é 18 pra cima, que é a vaca de leite de descarte. Aí a hora que a gente matou, é mais leve ou 18. E aí? Experiência. Como que não tem valor? Tem valor. Então é por isso que às vezes a gente não consegue acessar o produtor. Ele é ruim? Ele é chuco? Não, ele tá na casa dele. É o mundo dele. Você tá chegando com os pés cheios de barro pisando ali. Então tem que se ter essa humildade, esse entendimento que você tá indo ali, mostrar para ele o que ele não tá vendo. Ou o que ele tá vendo e não quer te mostrar. Para quem não é do agronegócio, talvez tenha um pouco de dificuldade para entender isso, mas cada propriedade ela não é diferente só por conta do produtor, do proprietário, né? Exato. Tem uma série de variáveis. Às vezes você fala de uma propriedade aqui, a outra vizinha, e são bem diferentes. Às vezes você vai fazer análise de solo, dessa daqui tem mais argila, ou seja, ela tem mais resistência, você vai ter menos problema com água. Essa tem menos argila, você vai ter que adubar mais, a resistência do solo é diferente. O desnível, né? Desnível, o relevo. Você tem uma série de variáveis. Isso atrapalha muito. Quando diz assim, quando você vai conversar com o produtor, que ele começa a falar, mas o meu vizinho fez e deu certo. Mas eu quero, o meu sonho é tal coisa, mas você olha para a propriedade dele, ele não tem condições de implementar aquele sonho dele. Isso é difícil de tratar? É verdade, você tem que ser verdadeiro com ele. É por isso que você não pode chegar na propriedade e o cara fala assim, eu quero plantar café aqui, mas é uma área alagada lá, o café não vai bem lá. Eu quero plantar maracujá. Mas onde você vai plantar maracujá? Eu quero plantar embaixo das árvores aqui, que eu quero aproveitar a sombra. Não, maracujá não produz na sombra. Então falta, às vezes, essa... de chegar e falar a verdade também pro produtor. E não querer vender um pacote de soluções que não vão resolver. Aumentar o custo dele até mesmo com a produção. Então, quando a gente pega isso, você tem que fazer um planejamento. Fazer uma coleta de dados eficiente. Relevo, água, qualidade do solo, capacidade operacional, mão de obra, quem que trabalha, se já tem máquina, se tem barracão. Eu conheci um produtor, a gente trocou uma ideia rápida esse tempo atrás. Eu falei pra ele, tudo que eu te falar aqui é com base no que você vai me falar. A gente não foi na fazenda. Aí ele falou, não, que o meu sonho, eu quero fazer um barracão e tal. E eu falei assim, você tem balanço? Ele falou, não. Você tem coxo coberto? Ele falou, não. Eu falei, então, vamos começar por aí. Coxo coberto, você pode trabalhar um produto melhor. Na época das águas, você pode usar ureia. Se você quiser usar ureia, você pode usar, que aumenta o ganho de peso do animal. Você pode usar um produto melhor na dieta, porque está coberto. E ainda você reduz o custo de mão de obra. Porque o funcionário, o seu colaborador, ele não tem que ir lá todo dia colocar o produto. Ele vai lá, fornece o coxo, ele vai rodar o gado, ele vai para outra região, mas aquela comida continua, ele está ali. Imagina você colocar um sal aqui hoje, choveu em cima, e você voltar só semana que vem. Já é o que acontece muitas vezes. Então, às vezes, o investimento ideal é o que vai te gerar o máximo de retorno possível. Não, mas eu quero um barracão que eu vou montar uma fábrica de ração, eu vou montar um misturador, eu vou comprar DDG, milho, e vou fazer um confinamento. E eu tenho condição, eu consigo rodar essa operação. Aí sim, você precisa dessa estrutura, porque se chover em cima do ingrediente desse, você perder. Então, essa adequação do que o produtor já tem e o que ele quer é onde entra a gente. É para isso que a gente estuda. É para ajudar a resolver problemas, soluções que às vezes ele não enxergou. Porque se ele já enxerga, o Léo, ele precisa da gente. E essa equipe de assistência técnica que você lidera, a coleta dessas informações, como é que você faz esse trabalho de informações? Vocês têm um banco de dados? Vocês fazem isso? Vocês têm um benchmark, um comparativo entre essas informações, das fazendas que mais produzem, o que dá certo na maioria das fazendas? Como é que você gerencia isso? Isso, pegando essa parte da gestão aí do Senar, a gente trabalha com o sistema do Senar. O Senar tem um sistema chamado Cisateg, que é um sistema próprio. Então, é um sistema de gestão, é um software que fica com o técnico. Então, nesse software, o técnico coleta as informações de despesa e receita da propriedade. Ele faz o levantamento do inventário de recursos, que é o que vai trazer o custo que o produtor tem ali de empatado na propriedade, vamos dizer assim.
Então ele consegue saber o quanto que ele tem que produzir de acordo com o que ele já tem investido. E a gente consegue sim fazer esses comparativos ao final de cada ano. Qual propriedade que produziu mais, quais foram as ações que renderam mais, a gente consegue fazer isso. Então nesse universo que a gente atende, a gente tem buscado atender dessa forma. Para que a gente consiga ter uma qualidade das informações, mas também demonstrar para quem não está no grupo que aquilo é possível ser feito. Porque hoje o cenário ele atende, eu acho que aqui em Rondonópolis, a gente tem 6 assistências técnicas e a gente vai abrir mais 2 agora pelo Sindicato Rural. Que é o sindicato que solicita esses técnicos. O sindicato faz um levantamento e fala, eu tenho 30 produtores de corte, de gado de corte. O técnico atende 15 propriedades. Então eu consigo 2 técnicos aqui. A gente vai abrir agora nesse primeiro semestre mais 2 ATEGs em Rondonópolis. Então a gente consegue fazer essa coleta, essa compilação das informações, transforma em indicador e apresenta para o técnico, para o produtor. É assim que a gente atua com eles. E para ter acesso ao Senar, qualquer produtor pode ter acesso? Ou tem alguma regra para isso? A gente tem critérios, parâmetros, né? Vamos supor, o produtor que é de gado de corte. A gente busca trabalhar com produtores que têm pelo menos 50 animais. Por que isso? Até para que a gente consiga colocar o profissional lá, para viabilizar a vinda do técnico, né? E que ele use essa atividade como um fim econômico. A gente atende gado de leite, gado de corte, apicultura, piscicultura. A gente tem 2 turmas de avicultura em Rondonópolis que estão dando muito certo, auxiliando o produtor a produzir ovos, carne, genética, dentro de Rondonópolis. Hoje a gente tem uma demanda gigante de ovo e carne de frango em Rondonópolis, tanto para consumo interno da cidade, como para merenda escolar, quanto até para atender as demandas mesmo do município. E hoje a gente não tem nenhuma propriedade que está certificada desse segmento em Rondonópolis. Não? Não. É um trabalho que o sindicato está buscando apoio junto com a secretaria, junto com... A gente tem o Sindesa, que é um consórcio dos municípios. Hoje em Rondonópolis não está nesse consórcio, né? Mas é uma outra questão, mas é importante que estivesse, porque dentro desses municípios o produtor consegue comercializar os produtos dele aqui dentro. Então ele consegue um selo para produção de ovos, produção de, se tiver um abatedor, para carne também, para produtos derivados de leite, Casa do Mel, tudo isso a gente conseguiria um selo e essa produção desses produtores aqui do município e de outros municípios poderiam ser comercializados aqui dentro. Hoje nós temos dentro de Rondonópolis produtor que vende ovo que é de Tiquira, que lá ele está com selo e ela conseguiu montar um entreposto, então ela consegue vender os ovos que ela produz dentro de Rondonópolis e os nossos produtores a gente ainda não tem isso. Mas se você fala selo, esse selo é... Inspeção. O Senar, ele tem um selo ou ele faz todo o processo, ajuda o produtor a montar todo o processo para ter o selo da vigilância sanitária Isso. Léo, eu acho que eu acabei misturando um pouco. Muito boa sua pergunta. Eu acabei misturando uma questão com a outra. O Senar ele não fornece um selo de certificação. Mas o técnico de campo ele dá total direcionamento de como o produtor deve fazer para isso. Quem vai dar esse selo, quem vai certificar ele com esse selo, ou é a Secretaria de Agricultura dos municípios, e no caso a gente tem o consórcio de municípios, que é o Sindesa Sul, onde compõe 13 municípios aqui da região, que ele também faz essa certificação. Então esse selo também permite a comercialização dentro dos municípios. Então o selo para comercialização regional, não é o selo no mapa do Ministério da Agricultura e Pecuária? Não, é um selo regional. E hoje a gente não tem. Em Rondonópolis a gente ainda não tem nenhum produtor ainda. Então é um caminho, a gente está construindo, a gente já teve algumas reuniões lá no Sindicato Rural, no começo do ano, a gente se reuniu com o secretário lá, apresentou para ele essa demanda, a gente está aguardando um posicionamento, um retorno deles, né? Porque a gente demonstrou para eles que a gente tem demanda, o município tem capacidade e a gente tem produtores fazendo isso. A gente consegue mostrar para o produtor que se ele produzir, Rondonópolis consegue absorver. E não na clandestinidade, ele consegue atender de uma forma segura, com segurança alimentar, com qualidade desse produto, porque ele está sendo assistido pelo técnico de campo do Senar lá na propriedade dele. Quem estiver assistindo e quiser entrar em contato, vai entrar em contato por onde? Entra no Sindicato Rural, no Senar, site, como é que funciona? Quem estiver assistindo a gente, quiser participar da assistência técnica, pode estar procurando o Sindicato Rural de Rondonópolis, manifeste o seu interesse lá, fala assim, eu sou produtor de avicultura, de piscicultura, e a gente vai juntar o grupo. A gente precisa de pelo menos 25 produtores dessas cadeias e pelo menos 15 de corte por técnico. E aí a gente vai estar solicitando para o Senar esse profissional para ajudar vocês.
Agora, em fevereiro, a gente tentou abrir mais. A gente conseguiu 2 de corte, que são mais 30 propriedades. A gente já tinha 2 já atendendo. Então, a gente vai para 60 propriedades de corte atendidas dentro de Rondonópolis e São José do Povo. E aí, a gente não conseguiu abrir de piscicultura e nem a de avicultura. O produtor falou assim, não sei o que é e tal. E também não teve uma adesão ainda. Então, a gente acredita que agora, em agosto, a gente consiga... mostrar para o produtor a importância e a gente consiga ter mais produtores assistidos. Então, quem estiver nos assistindo pode procurar o Sindicato Rural, pode me procurar, e a gente vai dar todas as informações e suporte para vocês. Vamos procurar, gente, vale a pena. Quando você fala de corte, você fala de gado de corte? Gado de corte. Quando você está falando do gado de corte, você está falando de cria, recria, engorda ou só da parte de engorda? Cria, recria e engorda. A gente atende os 3 ciclos. Qual que é o principal desafio hoje para melhorar a produção brasileira? Para você melhorar a qualidade do bezerro, melhorar a qualidade do gado? O que vocês do Senar têm visto como grande gargalo para melhorar isso? É possível melhorar? Com certeza. Tem muito campo a melhorar. E o que a gente pode melhorar nisso? Eu acho que no modo geral, Léo, a gente precisa melhorar a parte genética dos animais nossos. Isso todo mundo sabe. Principalmente para ter animais mais pesados e mais jovens, que a gente consegue colocar mais peso no mesmo animal. Gestão das propriedades, para que a gente entenda onde que essa propriedade está e onde a gente quer que ela vá. E também qualidade dessa carne. Eu acho que a qualidade da carne é um processo que a gente não pode deixar de falar. Mas eu vou produzir uma carne melhor e não vou ganhar em cima disso. Será que você não vai ganhar realmente? Será que não tem um mercado que vai consumir essa carne melhor? Mas a carne já está cara. Então eu não vou mexer com isso. Meu objetivo é pegar a boi aqui, faço um catado de boi aqui, vendo e mando para lá. Aí tem boi de 19, boi de 22, boi de 25, boi de 18. Tem gabiru? Gabiru. Então, assim, a gente tem que padronizar, tem que buscar essa padronização. E manejo de pasto também, Léo. Eu acho que não tem como não falar disso. E produção de volumoso dentro da propriedade, a gente é deficitário no país, no modo geral. Mas aqui chove muito. Mas a gente tem propriedade de cria que o produtor não tem pasto. Por que ele não tem pasto? Primeiro, que às vezes falta gestão do rebanho. Né? Às vezes a vaca que não pariu, ela continua lá. A gente já vê que mudou muito. O pessoal faz aí, o pessoal da IATF, o pessoal do diagnóstico, já está ajudando demais nisso. Uhum. Você identificar uma vaca que ela não emprenhou e que ela tem dificuldades para emprenhar e você descartar essa vaca, é ganho para você. Compensa você levar o veterinário para descobrir isso. É ganho, é investimento. Então hoje, as propriedades, às vezes de cria, ela tem um caminhão de vaca todo ano para matar, para descartar, que não emprenha, que é velha, que tem problemas e que geraria uma receita para esse produtor. É o fundo de maternidade. É o fundo de maternidade, isso. E aí essas vacas não vão ficar roendo o pasto dele lá. Então é uma sucessão de coisas. Manejo de pasto, adubação. Adubação é um outro ponto que a gente fala tanto de adubação. Adubação é bom, adubação é bom, adubação é bom. Mas o produtor às vezes não faz. E ele está errado em não fazer? Na minha opinião, de pensar em adubação, sim. Ele deveria fazer adubação, porque a adubação reduz custo também de reforma de pasto. Porque o cara chega lá e fala assim, meu pasto morreu aqui. Às vezes ele morreu por causa de vaca em cima. Mas às vezes ele não consegue contabilizar o quanto ele vai ter que retornar daquela adubação. Aí é onde o profissional entra e fala. Tem que ensinar. Falou, se o senhor produzir e gastar, 10 mil de adubação aqui na sua propriedade, a gente vai aumentar tantos por cento de lotação, vai dar tantos quilos a mais de carne, vezes tantos reais arroba, vai te dar isso aqui, então compensa o senhor fazer. Aí ele começa a falar assim, beleza, vou pensar. Aí um dia de noite, lá umas 7 horas da noite, ele te liga, ei, tá de boa aí? Pode conversar? Aí é a hora que ele vai te perguntar, você realmente confia nesse negócio de adubação? Confio, pode fazer. Não, então vou ver aí pra mim, onde que eu compro? Ele já vem assim já, porque ele passou a confiar em você. Esse elo de confiança é o que muda, é o que vai mudar a pecuária nossa. Entre os próprios produtores também, tá, Léo? Eu acho que a união de produtores também é um dos gargalos para que a gente consiga melhorar a nossa pecuária de corte. E aproveitar o gancho, você estava falando, você não vai falar, mas a gente pode falar. Adubação Fertimig. Opa, nosso. Eu posso... Não pode deixar de falar. E quando você fala em tecnologia, porque tudo que você falou aí é questão de tecnologia. Com certeza. Tecnologia de produção, tecnologia da suplementação mineral. No Tripura tem um simpósio dia 19. Sim. Eu não sei se o programa vai estar... Provavelmente o programa vai ao ar depois, mas com certeza a gente vai ter um bom resultado dia 19, 20, 21 de março, o simpósio no Tripura. Então você tem toda essa tecnologia. Tá aí. Qual que é a grande diferença? Você tem dados de qual que é o peso médio de desmame hoje nas propriedades que vocês atendem? A gente tem peso de 160 quilos, 150 quilos, 220, 210. Tem vários pesos.
qual que é a diferença? Você pega, e até para quem está ouvindo não entende, peso de desmame é o seguinte, a vaca pariu, deu um bezerrinho, deu a luz, deu um bezerrinho, vai ficar 8 meses, geralmente é o tempo de lactação, vai dando mamar para o bezerro. E aí você pode desmamar com 6, 7, 8 meses. Geralmente a média é 7, 8 meses, né? É o que a gente busca, né? Até porque ela deveria estar prenha para um próximo bezerro. Deveria, né? é a ideia. Se ela não tiver prenha para o próximo bezerro, provavelmente ela vai para o descarte. Que ela deixa de ser um animal de cria e passa a ser um animal de corte para fornecimento de carne. Exatamente. Tá, mas qual que é a grande diferença desse bezerro que desmamou com 160 quilos e um bezerro que desmamou 220 quilos? Qual que é a grande diferença dessas propriedades? Um está usando tecnologia, está cuidando de pasto e outro não? Ou tem o que a diferença? Isso já é um dos principais motivos, né? A tecnologia, tanto genética quanto manejo. O fator genético é determinante para isso. Você ter vacas que têm consanguinidade com touro, parentes, cruzando com parentes ali, você vai ter diminuição do tamanho da carcaça. Manejo de pasto irregular, onde você tem um bezerro que no momento que ele deveria estar comendo mais pasto, ele não está comendo, então tem pouco pasto, oferta de pasto. Então ele demora a mudar e amadurecer e crescer mais. Falta de estação de monta, Léo, é um critério, é um negócio ainda... Muito produtor não faz estação de monta. Estação de monta, para quem está vendo não sabe o que é. A estação de monta é a gente concentrar os animais, as prenhezes, num período específico do ano, onde o produtor tem esse controle. Então ele deseja que os animais nasçam em tal período, então eles acondicionam os animais ou em ATF, que é inseminação artificial, ou com monta natural também. Então a gente às vezes tem muita propriedade que não faz estação de monta. Aí você vai entender a raiz, Léo. Por que não faz estação de monta? Às vezes o cara não faz estação de monta porque lá quando ele começou, que ele morava longe, que não tinha como vir na cidade direto, ele tinha que vender uns bezerros a cada 3, 4 meses para poder fazer o giro da propriedade. Para pagar as contas. Para pagar as contas. E aí isso ficou tão comum que ele não entendeu que se ele fizer uma estação, ele tem um bezerro mais pesado, bezerro que nasce no cedo, que a gente fala, que é o bezerro que nasce ali no período mais da seca, que mama bem, e que onde ele estiver mais precisando de comida, o pasto está verde. Então ele não sofre com diarreia, ele vai ter menos problema com o bicheiro, e é mais fácil o pessoal curar também, quando precisa. Então, às vezes, a cultura da estação de monta, que a gente tem que quebrar, é tipo assim, pô, Léo, eu vou vender os meus bezerros tudo numa época do ano, e o que eu vou fazer com o dinheiro do restante? Como que eu vou manter a fazenda do restante do ano? Porque a minha família come o mês inteiro. As minhas contas de energia é todo mês. Combustível do meu carro é todo mês. Funcionário é todo mês. Não dá. Eu não vou concentrar meus nascimentos todo no período do ano. Aonde a gente entra com a gestão. O senhor precisa entender o que o senhor gasta por mês, deixar um fundo de reserva para o senhor ali, direcionar junto com o seu gerente do seu banco uma melhor estratégia para usar esse dinheiro, adiantamento de crédito, tudo que você puder fazer. Mas que você não fique preso a um medo de que vai precisar desse dinheiro e deixe de produzir animais mais pesados. Você sair de uma desmama de 170 quilos para 200 quilos, são 30 quilos, né, Léo? Por bezerro. Por bezerro. Se você pensar aí... Vezes 100 bezerro. R$14 arroba, R$14 o quilo do bezerro, 300, vamos falando de R$420 por bezerro. Vezes 100 bezerro. R$42 mil. Só de ajuste. Só de ajuste, só de mudar. Ah, mas é da noite pro dia. Não, gente. Não é da noite pro dia. É aí que começa. Pra gente mudar a forma de pensar, é devagar. E pra fazer estação de monta, também é. Se você sai de 12 meses e vem pra 6, já mudou demais. Vem pra 7, nossa. Se você olhou pro touro e falou assim, rapaz, esse boi aqui, filho da fulano, não tá mais entregando o que eu esperava. E olha que é Nelore ainda, tá? Filho da fulano é Nelore. Porque a gente sabe que tem boi que veio dentro das matrizes ali. Ele é o famoso boi de boiada, boi de boiada. Não é touro. Então ali você já tem um parentesco entre os animais, você já vai ter uma consanguinidade, e você tem consequentemente, vai acontecer um prejuízo aí no ganho de peso. Hoje, só para você uma outra ideia, a quantidade o boi mesmo, a gente já tem sistemas já de produtores que produzem animal PO, que eles pegam o animal velho, descarte, faz a troca. Então, assim, às vezes a gente só não para tomar uma decisão gerencial. Tem uma instituição financeira que esses tempos atrás fez inclusive um financiamento específico para isso, Sim. parcelando. Sim. Mas tá, quem não faz isso? É bobagem falar que tem muito produtor que é ruim de serviço? Ele é trabalhador pra caramba. Ele acorda 4 da manhã e vai dormir às 8. Trabalhador ele é muito. Trabalhador ele é muito. Ele não para observar como ele sendo o gestor da propriedade dele.
Mas isso não é só na pecuária, né? Não. Era um dono de loja, dono da farmácia, da garagem de carro. É todo mundo. Educação financeira. Em resumo, a gente tem que... É até uma forma. Quando eu vou em palestra, o pessoal começa a falar assim, mas a lavoura está muito avançada e a pecuária está para trás. Cara, nós matava boi com 4 anos, 5 anos. Quanto que está abatendo hoje? Você tem abate de animais de 18 meses, 20 meses, com 22, 23, 24 arrobas. Como que a pecuária ficou para trás? A pecuária tem pontos de melhoria, mas eu sou extremamente contra quem fala que a lavoura está muito avançada e a pecuária está muito atrás. São formas de comparar, só que eu tenho que tomar cuidado, porque são um cara que vai na palestra lá e fala assim, rapaz, não vem aqui mais não. Só vem aqui tomar pancada, falar que eu não dou conta de tocar meus trem, falar que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. É tudo forma de ver. De olhar para as coisas. Você pode olhar para essa situação que falar assim, mas a pecuária tem uma ponta que está muito avançada e outra não. É uma baita oportunidade de crescimento, porque você tem alguém fazendo alguma coisa e que está se dando muito bem com isso, significa que você também pode, se você não está fazendo. Sim, exatamente. E da mesma forma, você fala assim, mas a agricultura é muito diferente. A pecuária pode alcançar, sim. Pode. E há umas áreas que a agricultura não consegue produzir e que a pecuária vai muito bem. Léo, só pra gente ver o quanto isso é diferente. Enquanto uma vaca gesta um bezerro de 9 meses, a gente já plantou, colheu e plantou de novo. Então, assim, são formas de olhar. A gente tem que mudar o olhar. O produtor, o consultor, o lojista tem que mudar o olhar. Mas eu vou mudar a face, toda vez eu tenho que olhar diferente? Sim, porque o mundo muda. O mundo antigamente era com não tinha nem carta, né? O pessoal mandava o recado. Aí começou a ter carta, aí começou a ter telefone. Agora, se a gente for pegar o celular ali e olhar, a quantidade de mensagem que chegou. A gente está sabendo o que acontece do outro lado do mundo instantaneamente. Eu sou da época do fax. Quando meu pai comprou um fax, rapaz, que tecnologia era aquilo. Chegava um fax. Quando meu pai pegou um telefone lá em casa a primeira vez, ele pegava só lá em cima. No alto, que a casa era no baixo, né? Só pegava no alto. Aí eles ficavam de manhã, eles iam lá e esperavam. Se alguém ligasse, chegasse uma mensagem, alguma coisa, ligava. Senão eu voltava para casa. Eu falava no final de semana com o nosso gestor lá na fazenda, da época do rádio. Sim, do rádio... O rádio amador, que o pessoal comunicava com as fazendas, os grandes produtores que não moravam na fazenda, comunicavam via rádio. Sim, eu conheci isso aí, porque o meu padrinho... Tinha o horário do rádio, né? Não, ele trabalhava com isso. Ainda trabalha um pouco, mas trabalhava com isso. Eles são daqui da cidade, aqui da antiga Urânia Som. Eles são meu padrinho de batismo. A minha madrinha é irmã do meu pai. É irmã do meu pai, que é a mulher do Zé Aparecido, que é meu padrinho de batismo. Então, quando eu comecei a trabalhar ali, eu até fui ajudar a mexer, entender. E ele foi uma das pessoas que era um precursor disso aí. Então, o pessoal tinha horário de falar no rádio. Então, a comunicação, ela tá mudando. Então, assim, a forma de comunicar, o que comunicar, as gírias que a gente tinha quando era criança, a gíria de uma criança agora é completamente diferente. Às vezes tem o mesmo significado, mas é diferente. Então, esses pontos é o ponto que eu elencaria como gargalo para a evolução da pecuária. Comunicação assertiva, que a comunicação assertiva é você falar, trazer quem está do seu lado para conversar. E só existe comunicação, Léo, quando você fala e consegue ouvir e falar de novo. Senão você não tem comunicação. Você tem alguém falando, alguém batendo daqui e dali. Não tem comunicação. E a responsabilidade da comunicação é de quem está falando. Porque quando você não está ouvindo o rádio, você não mexe no seu ouvido. Você mexe no emissor da mensagem. Você mexe no rádio. Isso. Então a responsabilidade é sempre de quem está falando e não de quem está ouvindo. Eu vi uma observação esses dias, até falando de uma outra situação, mas parece que me encaixa muito bem agora. Quando você falou da dificuldade de conversar com o produtor, muitas vezes você não está no mesmo... para quem usa o celular, ele sabe a diferença do iOS e do Android. Sim. De repente você está usando o Android e o produtor está no iOS. Não se conversam. Você tem que entrar na mesma sintonia dele. Muitas vezes não é nem falar, é ouvir o cara primeiro. Sim. Você quer dar um produto, uma solução para ele, mas você não sabe nem o problema que ele tem de verdade. Tem numa entrevista que eu fiz com o Roberto Aguiar, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Nós falamos de tecnologia, do que você tem que levar para o produtor, de mudança. Ele falou assim, tem uma coisa que às vezes fica perguntando de usar drones, usar isso e aquilo, mas esquecem de perguntar para o produtor. O que o produtor mais quer?
ele quer boa estrada e energia. E às vezes ele não tem isso e está se discutindo uma solução mirabolante para algo que seria simples, que é o que ele precisa. Tem muito isso na realidade que vocês atendem? Sim. Eu atendo a região do Paranatinga, uma região diferente da nossa. Lá eles têm dificuldade até para fazer a segunda safra, por conta da questão do solo, chuva. Então, é uma região que está investindo forte na integração lavoura-pecuária, para lavoura de gado e pasto ser a segunda opção deles. E lá eles estavam sofrendo muito com estrada, para desafogar, para tirar a carga da soja, tirar a produção. E isso eu tô falando de lá. Quando você vem para cá, roda aqui o Campo Limpo aqui. Vai rodar aqui beirando a cidade aqui. As regiões aqui nossas aqui ao redor tem estrada ruim. Produtor de leite hoje perde leite ainda. Falta de energia. Sério? Perde. Muita gente perde leite por falta de energia. Aí o cara fala, tem que comprar um gerador. Aí tem que gastar, investir, lógico, né, que vai se pagar. Mas porque ele fica 3, 4 dias sem energia. Então é uma situação, realmente. E essa visão, Léo, que a gente tem que ter. Às vezes eu chego na propriedade e falo assim, cara, eu fui numa palestra lá que o cara falou que o boi tem que ser assim. Aí você chega lá, a propriedade não está pronta para aquilo. O produtor vai olhar e fala assim, muito bom, cara. Eu tô atrasado, eu não dou conta. Você já coloca na pessoa um sentimento ruim. Você já coloca uma situação para ele que de difícil, de dificuldade. Aí quando você vai marcar a próxima visita, ele já começa, mas hoje eu não posso. Hoje eu tenho que sair. Hoje eu vou não sei aonde. Por quê? Ele falou assim, cara, esse cara vai vir aqui de novo. Vai me criticar de novo. Vai meter a boca falando que eu não dou conta de fazer. Às vezes o cara não falou isso. Só que ele chega e fica falando como tem que ser os outros. E o produtor fala, poxa vida, tô atrasado. Fica com vergonha. Tem brilho. O produtor tem brilho na cara. Aí você chega dentro da casa dele. Tá ele, a mulher e os filhos. Aí você abre a boca pra falar, mas você tá atrasado. Você não tem nem balança. Pode esquecer essa propriedade no seu portfólio. E a gente precisa dessas propriedades. Opa. Eu estava observando esses dias, Leonardo, algumas grandes propriedades, o pessoal largando, vendendo todas as vacas de cria. Sim. Saindo da cria. E muitas das fazendas na integração lavoura-pecuária ficando só com a recria e engorda, principalmente por causa do capim-lavoura. Sim. A impressão que tem, e eu queria que você me desse uma posição mais abalizada disso, é que está cada dia mais difícil você encontrar bezerro, principalmente na nossa região. Tem diminuído as fazendas de cria por aqui? Tem diminuído. Hoje, quando a gente fala de cria, a gente vai falar de Paranatinga, Guiratinga, essas regiões mais para ali. Para cá, para nossa região, já está diminuindo bastante. Primeiro, Léo, um outro fator indireto para a diminuição dessas propriedades de cria é o retorno do capital, da terra. Então eu consigo ter um retorno maior colocando a lavoura. E aí eu tenho que tirar os animais para poder fazer a lavoura. Então eu acabo mudando de sistema, eu migro de sistema. Então eu tenho uma rentabilidade maior por hectare porque eu tenho a lavoura e a recria engorda ali. Então às vezes é o que está acontecendo aqui. O valor da terra está tão alto, o valor da hectare é tão alto que o produtor ele enxerga como assim, eu vou pegar isso aqui que eu pego mais renda por hectare do que se eu ficar só na cria. Que demora muito tempo às vezes e tal. Então ele enxerga também como uma oportunidade de verticalizar a produção. Só que isso traz uma consequência de cada vez menos bezerro nas propriedades. Tem bezerro aqui? Tem. A gente tem bezerro. Mas cada vez menos. Menos bezerro, mais caro e nem sempre melhor. Consequentemente, você vai ter menos animais na terminação depois. E lá na mesa do consumidor que nos assiste, vai aumentar o valor da carne. Por conta de uma situação que não tem mais é o que está correndo. O produtor, se ele não fizer isso, ele não paga as contas. O valor que a gente recebe de arroba hoje, ele já está quase só enxugando gelo. Se já não tiver, né? Se a gente fazer conta de custo fixo, de depreciação, às vezes já não está pagando mais há muito tempo. Então, o preço que a gente recebe pela carne, pelo leite, ele é uma... Eu não vou falar aqui de preço, porque vai ficar, o Leonardo... Não, mas assim, é um ponto. E você não tem o recurso
para poder investir para melhorar. Outro desafio. Ou Você estava você falando tem- assim, você tem que mexer, você tem que melhorar, você está para trás. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro? Acesso a crédito, ou colocar a terra como garantia. Às vezes é o que acontece. O pecuarista, ele vai pegar um crédito lá e tem que dar a terra como garantia. Isso tem acontecido cada vez mais com a dificuldade do crédito e cada vez mais recuperações judiciais. Os bancos estão buscando garantias reais, ou seja, garantia da própria terra. Sim. E se você não paga, você perde o que você tem, que é a sua fazenda, o E seu aí- sítio. E aí? E aí, às vezes, ele vai cair numa situação que ele se enxerga tão atrelado, tão afogado, que o que ele acha que é melhor para ele fazer é vender. Aí agora entra o porquê que a gente tem o Senar, porquê que a gente tem sindicato rural, porquê que a gente tem que fortalecer essas instituições. Porque é essa instituição que vai levar a gestão, levar conhecimento para esse produtor, para que ele encontre saídas nesse cenário caótico que a gente está falando aqui. Fica até pesado o que a gente está falando aqui. Mas por que tem gente que consegue fazer? Porque está investindo em tecnologia, entendendo o seu próprio negócio, se capacitando, estudando. Hoje, para tocar uma fazenda, você tem que se capacitar. Esses produtores se organizando em cooperativa, isso pode ser uma solução? Com certeza. Com certeza. Você diminui o problema e aumenta as vantagens. Qual a dificuldade deles fazerem isso? Primeiro, juntar eles, de novo. Conversar entre eles, reunir eles. E mostrar que a cooperativa ela não pode existir, Léo, para resolver problemas individuais. A cooperativa ela só pode existir para resolver problemas de um grupo. Ela nasceu para resolver um problema de um indivíduo só, ela tem uma data final já. Ela já nasce morta. Ela só talvez respira um pouco, mas depois ela morre. Então a gente tem que entender qual que é o problema que esse grupo vai querer resolver. Ah, vamos vender em grupo fechado, então a gente vai pleitear preço. Beleza, é uma saída? Beleza, então a gente vai fazer isso. Ah, é comprar ingrediente aí para ração mais barato, comprando em volume. Beleza, pode ser uma saída. Ou não, a gente vai comprar e estocar ingrediente. Juntar todo mundo aqui e comprar milho e guardar milho. Porque a gente tá falando aqui, mas puxa pela sua cabeça aí. Quantas propriedades você conhece que tem um sistema de armazenagem de grão na pecuária, de insumo, que está adequado? Poucos. Então ele acaba tendo a compra, ele faz um contrato, ele consegue, alguns que já são mais organizados, fazem contrato, consegue ir retirando, mas aí chega uma situação que aquele que não tem isso, ele vai ter que comprar o preço que está no dia. Já aumenta custo para ele no valor da arroba produzida. Então existem inúmeras saídas que uma cooperativa resolveria. Resolveria essa questão da demanda de insumo, a demanda de mão de obra. Por exemplo, vamos fazer... Quem está na cooperativa vai fazer estação de monta. E quem vai atender é o profissional tal. As empresas tais aqui, porque esse produtor vai ter um desconto, vai ter um caminho. Então a cooperativa ela é para isso. O sistema cooperativista, ele se baseia em 7 pilares. Então se você não seguir os 7 pilares, você não é cooperativista. E o principal motivo de surgir uma cooperativa é para resolver um problema comum da sociedade. Comum. Tem que ser comum, todos que estão na cooperativa. Sim. De uma forma um pouco diferente, mas quando você fala que o Senar reúne um grupo de produtores para dar assistência, é um começo. É um começo, dá um gostinho ali de cooperativa. Inclusive, quando a gente faz as visitas, eu sempre encerro a minha visita de supervisão falando para o produtor que o sindicato rural daquele município e em nome daquelas instituições está à disposição para que ele faça treinamentos, que ele participe dos eventos, que ele consiga trabalhar esse caminho para ele. Porque o Senar tem curso de cooperativismo e associativismo, tem palestra. Então a gente consegue levar essa visão para o produtor. Porque a gente teve muitas cooperativas, Léo, que surgiu para resolver problemas pontuais. Uhum. E teve produtor que comprou a ideia, entrou com a cota e a cooperativa quebrou. E aí não deu certo. Aí a fama esparrama. E aí todo mundo fica com medo. Gado escaldado tem medo de água fria. A gente tem uma cooperativa na região que é sólida. Nós temos a Comaju. O seu Antônio Carlos Dourado hoje é o presidente. A cooperativa está sólida. A cooperativa está com quantos anos já de atividade? E ela se mantém sólida. Ela está ali. Porque eles estão buscando manter. A gente tem cooperativa de crédito, Sicredi, Cicobi. A Sicredi começou como cooperativa de crédito rural, exclusivamente para rural. Depois ela migrou para livre iniciativa. Sim, ela tem que... É porque quando a cooperativa de crédito, ela tem que se associar a um banco, né? Então, isso eu não sei muito bem. E também tem que fazer, e não tem como fazer. Mas você começa a pegar situações que são problemas de um com soluções de outros.
E você vai fortalecer isso. Então é sim uma saída, é uma forma de se fazer sim. Agora é fácil fazer? Eu acho que nada no mundo é fácil, Léo. Mas é possível sim. Um cliente uma vez me falou que só tem uma coisa fácil no mundo: comer. E é bom, né? O resto tem que trabalhar. E você tem que trabalhar para poder comer ainda. Nessas visitas que você faz para os produtores, Leonardo, você tem alguma especial, alguma situação peculiar, uma situação que você viveu engraçada para contar, para compartilhar com a gente? Sempre tem, Léo. Sempre tem. Deixa eu ver se eu lembro, tentar lembrar de alguma aqui. Eu já tive situações que eu cheguei na propriedade e o produtor falou assim, só te recebo depois que não acabar o leite. Aí eu fui ajudar ele a tirar o leite lá. Você foi tirar leite? Foi. Ele falou assim, não sabia que você tirava leite não. Eu falei, não, moço. Desafio. Só que na hora que chegou na quinta vaca, Léo, nossa, o braço aqui já não dava conta mais. Aí depois que a gente terminou, aí eu abri a visita, comecei a visita, e aí ele falou assim, aí eu ganhei o respeito dele também. Mas ele falou assim, eu não esperava não, hein? Não esperava não que você dava conta de tirar leite, não. E teve várias outras, já perrengue também, a gente passa muito perrengue na estrada, atola carro, fura pneu, aí você põe o step, fura o step. Então, situação de campo aí eu passei bastante. Mas engraçado você contando a sua história que você saiu do sítio e você não queria e acabou voltando para o campo e mais que nunca ligado ao campo. Uhum. Léo, para mim hoje uma das melhores ferramentas, das melhores empresas para se trabalhar é o campo. Você que está vendo a gente, que tem o pai lá, que está trabalhando, que sai cedo e você está aí na dúvida se quer ou não, olha para o mundo ao seu redor. Vê o capital investido que seu pai tem, vê o que você tem lá, que já é da sua família. Se não compensa você pelo menos pensar em gerir aquilo ali e cuidar disso. Então para você que tem aí seus 17, 18, 20, 24, 30, será que realmente seu pai é o problema? Será que é o seu pai que não quer que você, que não deixa fazer o que você quer? Ou você não vestiu a botina, o chapéu e foi lá realmente fazer valer o que seu pai já tinha feito 30, 40 anos atrás? Bacana. A gurizada pensar nisso aí. A gurizada gosta do macio, né? Eles estão tudo aí curtindo o vídeo do cara lá do coiudo do macio, mas todo mundo quer a vida macia. Meu pai não deixa eu fazer o que eu quero. Será? Será que você está fazendo o que precisa ser feito primeiro? Será que você está ajudando seu pai a gerir a equipe lá de funcionário? Será que você não podia estar ajudando seu pai lá a fazer um controle melhor do fluxo de caixa? Será que você não podia estar ajudando seu pai a fazer um orçamento melhor? Ninguém tá falando para você acordar 4 horas da manhã e tirar leite. Você nem precisa ir para lá. O CBT já trabalhou, já fez o que tinha que fazer lá. Eu tenho uma história muito boa do meu pai. Meu pai, criado na roça, né? 14 filhos. Nossa. E ele contando que desde cedo acordava. Meu avô cutucava ele cedo para tirar leite. Ele e meu padrinho, que é um ano um pouco mais velho que ele. E ele 4 horas da manhã acordando aquele frio em Minas Gerais. Era Guari, Triângulo Mineiro, terra acidentada, frio, para tirar leite. E ele é da roça, acabou voltando agora, assim, a gente tem propriedade, mas o engraçado é que ele foi criado muito próximo de 2 sobrinhos dele, que a irmã mais velha dele, que é a madrinha dele, teve 11 filhos e é 20 e tantos anos mais velha que ele. Então tem filhos dela que da mesma idade dele. Então ele foi criado com 2 sobrinhos, ele, um irmão próximo, então os 4 tinham 3 anos de diferença um pro outro, mais velho e mais novo. Eles iam carpir numa roça e meu pai ficando para trás e eles começaram a zoar. Sabe o que é guri, né? Você é ruim de inchada, você é muito fraco e tal. Aí reza a lenda, esse meu primo contando depois, reza a lenda que meu pai falou assim: vejo vantagem em você bom de inchada. Foi ser bom de caneta, fez faculdade, fez direito, ciências contábeis. O cara que é bom de inchada vai estar lá até hoje, né? Então você não precisa ser bom de inchada. Esse é o detalhe. O que o agronegócio precisa, a gente pensando hoje. Gente esperta, né? Gente esperta. Hoje você tem outras alternativas que não seja inchada para você trabalhar. Você tem a roçadeirinha gasolina, você tem todas as alternativas, mas o que precisa é, como você falou, essa educação, o cara pensar no negócio, ter número, fazer gestão. Isso é que faz a diferença da produção rural, do passado para o futuro. Sim. E sabe por que eu falo isso, Léo? Porque eu falava isso pro meu pai. O que você falava para ele? Que você tá errado, você não sabe fazer nada, isso aí não é assim que tem que ser. Eu ficava só do lado do técnico. O técnico chegava lá, era eu e o técnico no meu pai lá.
E aí eu falei, um dia eu me deu isso, eu falei, não, cara, isso aqui eu tô errado. Eu tô errado. O equilíbrio, né? Como que você vai cobrar do cara lá? Que já tá ali, acordando cedo, trabalhando, mexendo, fez ali, saiu de onde saiu, fez tudo que tinha pra fazer, e você ainda quer que ele faça mais por você? O que você tá devolvendo pra ele? Pra quem tá assistindo a gente, eu queria que você contasse, assim, rapidinho, Tá. um resumo de como é que era o dia do seu pai. Eu não sei se ele faz a mesma coisa fazendo, mas como é que era o dia do seu pai como produtor de leite? Acordava a que horas, fazia o quê, depois fazia o quê? Eu sei mais ou menos. Conta aí pra quem tá em casa, como é que é a vida de um produtor de leite? Hoje eu acho que assim, da população nova aí, quem que conhece a Estrela d'Alva aí? Quase ninguém sabe o que é a Estrela d'Alva. A estrela que amanhece o dia, aquela estrela... Tá. Já tava pensando na linha de ônibus. Não. É porque quem acordava pra tirar o leite via a estrela. Então a gente acordava 3 e pouco da manhã junto ali, porque era muita vaca e pouco leite também, né? Muita vaca, esse detalhe. Muita vaca e pouco leite. Então a gente acordava. Meu pai começou, na verdade, a produzir queijo, mas minha mãe. Era meu pai e minha mãe. Minha mãe também ia pro curral, tirava leite junto com meu pai. Então começava 3h30 da manhã, tirando leite. O rádio tocando ali, o rádio começava com as músicas internacionais ali, os flashbacks. Depois começava ali um Paulinho Boa Pessoa, começava essa turma aí tocar no rádio ali. E aí começava de noite e terminava no sol quente, cara. Terminava 8 da manhã, tava sol quente. Então a gente fazia isso. Aí meu pai e minha mãe faziam queijo. E aí eles vendiam queijo. Mas terminava de tirar leite 8 horas e seu pai ia fazer o quê? Sua mãe ela ia mexer vai colocar o coalho no leite, tá? E seu pai ia fazer o quê? Vai roçar, vai fechar gado, vai olhar gado em outro lugar. Minha mãe também ia mexer com horta. Minha mãe ia ajudar a mexer com gado também, com fazer meu pai. Almoço. Fazer o almoço. A minha mãe... Almoçava que horas? Almoçava cedo, né? Porque eu acho que 10 horas ali já tava de almoçado, já começava 10. Aí depois ia tirar um cochilo. Às vezes dava. Aí quando começou isso aí, quando começou a ajudar meu pai também, nós tínhamos que roçar lá e tal, né? Passando um serviço cansado, esse tal de foice não compensa. E depois do almoço já ia pra foice? De vez em quando. Ou já ia apartar a vaca? Apartar a vaca. Tinha que tratar? Tinha que tratar. Silo, cortar silo. Você imagina você ia fechar a vaca, porque lá em casa não tinha divisão de pasto. Então as vacas saíam pro sítio lá fora, assim. Então saía eu e meu irmão, um pra cada canto, reunindo essas vacas. Começava 1 da tarde e acabava às 3 horas. Pra juntar todo esse gado lá, pra poder apartar esse gado. Tinha dia, moço, na hora que você chegava no curral com gado e vinha umas outras lá que ficou pra trás. A pé ou a cavalo? A pé, a cavalo, mas assim, meio mexido dos dois jeitos. Então assim, essa era a nossa realidade. E aí terminava de apartar a vaca cortar cana, mexia com cortar cana também. Então, parava de trabalhar que horas? Sempre acabava de noite. Porque dependia do sol, não é relógio. Dependia do sol. E lá em casa, a região assim, tem muita cobra, muita jararaca. Então escureceu, nós vazava, porque lá tem muito ainda. Aí terminava, chegava em casa, tomava um banho? Tomava um banho, meu pai assistia a novela, mas minha mãe lá, nós assistia a novela também. E? Acabou a novela, nós ia dormir também, porque não tinha... No dia cedo tinha que acordar cedo pra tirar leite. Mas isso só de segunda a sexta, né? E também sábado, domingo. E também assim, Léo, eu falo disso, hoje falo... Isso é uma situação também que eu vou falar, acho que nunca falei isso pra ninguém. Quando eu comecei a estudar, eu sempre estudei escola rural. A gente estudou... O ônibus trazia a gente pra cá. Uhum. E eu morria de vergonha de falar que era da tal da fazenda, hein? Morria, porque assim, você achava que era... Porque os guris daqui da cidade, se chega os guris do ônibus, já começa a tirar sarro da gente. E eu ficava com vergonha disso. Porque você fala, puxa vida, tô enrolado isso aqui. Não vou pra frente. Então isso aí era uma situação que eu também ficava. E hoje eu falo, não. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não chegaria como eu cheguei hoje. Então pra mim foi importantíssimo. Eu não mudaria nada da minha vida, do que eu vivi. E não foi só eu tenho mais 2 irmãos. O meu irmão do meio trabalhou igual eu. O meu do mais novo foi um pouquinho mais folgado já. Geralmente já pegou mais novo sofre menos. Já pegou ordenhadeira, pegou o trator, mas ele trabalha bastante também. Estamos juntos lá, sempre somos 3 irmãos. Então a gente sempre trabalhou todo mundo junto lá. E a gente saiu do menos 10 pro que a gente tem hoje. A gente não saiu do 0, a gente saiu do menos 10 ali para chegar onde a gente está hoje. Então essa era a nossa rotina. Acordava cedo, tirava leite, apartava o gado, ia para a escola, estudava na escola rural, estudei ali na Gleba Rio Vermelho, estudei até a 8ª série ali, depois fui para o EMOP, da EMOP fui para o La Salle, terminei o ensino médio no La Salle, e aí depois eu fui fazer faculdade aqui. Então para mim essa é a base da minha trajetória. Saí do sítio,
saí assim, né? Saio de lá, o meu lugar é lá. Mas eu nunca saí realmente. Eu achei que eu ia sair. E hoje eu falo pra você, e qualquer um que estiver me falando, que estiver me assistindo, a não ser que você não tenha nada de vocação, você olha pra isso e fala assim, eu não gosto do cheiro, não gosto de nada que tem lá. Mas se você gosta do que você tá fazendo, olha pra propriedade que você tá. Olha pra propriedade da sua família, que lá você vai encontrar um caminho pra você trabalhar. E se você não é da roça, se você gostar, pode ir. Melhor ainda. Esses é o que mais gostam. Esses gostam pra caramba. Leonardo, uma pergunta especial para você. Você respondeu um pouco dela agora, mas se você voltasse no tempo, se fosse possível voltar no tempo, se você encontrasse o Leonardo de 6 anos, de 7 anos, que estava acordando de madrugada para tirar leite, grilado da vida, porque estava frio. E se você pudesse encontrar aquele menino que com certeza não imaginaria nunca que estaria onde você está, respeitado, um cara que tem chefe de uma equipe, que entende de pessoas como entende hoje, o que você diria para o Leonardo de 6 anos, 7 anos de idade, para aquele Leonardo? Léo, eu acho que eu falaria para ele não se preocupar tanto, que ele não estava errado, que ele não se preocupar tanto, não se cobrar tanto, que aceitar e viver mais a vida como ela foi para ele. Porque esse foi um ponto que durante muitos anos me pegou. Eu me cobrava muito, me sentia muito atrasado. E eu não mudaria nada que eu fiz para trás. Eu só falaria para ele, calma que vai dar certo. Calma que você está no caminho certo. Você não fez nada de errado, você não quis trilhar nenhum caminho errado das vezes que foi te oferecido. Você nunca esteve aberto a enganar e falar mal dos outros. Continua assim, tá de boa. Assim como a gestação da vaca tem 9 meses, assim como a lavoura tem seu tempo de maturação, tudo na vida tem seu tempo. Tudo na vida tem seu tempo. Eu falaria isso para ele sofrer menos. Para ele sofrer menos. Você pode ter certeza que talvez tenha algum Leozinho assistindo agora, com novo, e talvez isso possa tocar o coração dele. E uma última pergunta agora, partindo para a reta final. Eu vi que você é um cara muito ligado à família, você falou dos seus pais, dos seus irmãos. Em algum momento, e na verdade eu vou dividir em 2 perguntas, você me responde, depois eu vou fazer a segunda pergunta. Em algum momento, quando você começou a questionar o seu pai, quando você falou do técnico ir lá, como é que era a reação do seu pai contigo nesses casos? Vixe, a gente ficava sem se falar, tinha vez. Sério? Assim, não é que você ficava sem se falar, mas você ficava aquele clima pesado ali, eu pronto pra falar um monte de coisa, porque eu falo assim, meu pai não quer abrir a cabeça, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Então eu ficava do tipo que meu pai não queria a melhoria da nossa família, como se meu pai fosse contra o progresso. Você imagina o quanto eu fui ruim pro meu pai nessa parte, quanto eu fui injusto, né? Com ele, com a minha mãe, não só com ele, mas com a minha mãe também. E o quanto deles tem no Leonardo hoje? Bastante. Nenhum deles faz rolo, nenhum deles tem nome sujo, nenhum deles é mal falado. Não são conhecidos. Acho que pouca gente conhece meu pai e minha mãe, mas eu conheço. E eu sei como eles são. E dos meus irmãos, vão chegar qualquer um deles, eu posso falar, pode confiar que esses aí não é porque é meu irmão não, mas foram bem instruídos. Eu não os conheço, mas conhecendo o filho, você tem uma ideia de como são os pais. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Você quer deixar um recado final, uma mensagem final para os nossos ouvintes? Eu acho que sempre é importante falar do que a gente falou hoje. Primeiro, parabenizar vocês. A gente tem que falar para quem não é do nosso círculo, da nossa bolha. A gente sabe isso aqui tudo. A gente fala disso o tempo inteiro, mas a gente só fala com a gente. A gente tem que falar para todo mundo. Então, para você que está aí fora, que tem um celular na mão, que visualiza o que a gente está falando, grava seu vídeo, grava seu conteúdo, mostra a sua rotina na vida, do que é o campo realmente, do que são as nossas dificuldades. O carro estragou lá, atolou, mostra isso aí também, mostra a nossa realidade. E parabéns mesmo por vocês estarem fazendo isso. E eu acho que a gente falou de bastante assuntos, mas eu acho que esse final agora, eu acho que é o mais importante, Léo, que a gente falou sobre sucessão, sobre família.
Porque se nós estamos acreditando na pecuária, como a gente falou o tempo inteiro aqui hoje, é porque a gente acredita que vai vir alguém depois da gente que vai continuar. Senão não falaria isso. A gente acredita nisso inconscientemente. Senão não teria razão pra fazer nada faz que a gente faz, né? Você faz isso lá na sua casa, na sua família. Quando eu tiver meus filhos, eu vou fazer isso. Inconscientemente a gente faz isso. A gente se move inconscientemente. Um consciente maior, talvez, mas a gente faz isso. Então, o recado que eu deixaria é para você que é ligado, ou você que não é do nosso setor, né? Digamos assim, o agronegócio ele é tão grande. Ele é tão grande que você que não tem um pedaço de terra, não tem um palmo de terra, a gente gosta de falar, você pode entrar e ter sucesso e ser importante para esse setor. A gente vive num país de proporção continental. A gente é um continente. A quantidade de coisas que a gente tem que fazer é absurda. Então, para você que está ouvindo, para você que está me vendo, para você que não é do segmento, para você que acha que o agro é ruim, que o agro destrói, que o agro faz isso tudo, vem olhar de perto, vem ver de perto. Vem ver os eventos que a gente faz, o que a gente trabalha. Vai conhecer a propriedade de uma forma... Não só ir lá naquela ideia daquela música. Tem uma música que eu não gosto, que todo mundo gosta. Eu não gosto daquela música do franguinho da panela. Não gosto. Não adianta falar pra mim, não gosto. Por que eu não gosto? Porque aquela vida, ela não é legal. Não é bom aquilo. A gente gosta da ideia, mas não é legal. Romantização. Não romantiza o que é ruim. O agro ele tem condição de fazer famílias se transformarem e continuarem na propriedade que veio do seu avô, do seu bisavô. Você consegue viver ali e ter uma qualidade de vida e ser uma pessoa digna dentro da sua propriedade. E o Senar está aí para ajudar. O Senar está aí, o Senar é uma instituição maravilhosa. Eu tenho paixão, cara, pelo Senar. Eu encontrei a minha vocação nisso aqui, no Senar. Porque eu falo com pessoas, eu lido com pessoas, eu tô pela causa. Eu falo pros meninos lá do centro, eu tô pela causa. Então o Senar é uma baita instituição, assim como o Sindicato Rural, que é por onde começa o Senar, é o sindicato que é o início. Então o Senar está aí à disposição de vocês, o Sindicato Rural também. Nós temos mais de 200 treinamentos, Léo, gratuito. Temos curso de drone, operador de máquinas. A gente está com curso aqui específico só para mulheres, para trabalhar com colhedeira de grãos. Estamos no mês das mulheres. Sim. Então, assim, nós estamos aí trabalhando em prol a isso. Não ache que você está fora. Se você está em Rondonópolis, no Mato Grosso, no Brasil, você está inserido nesse setor. Show! Por isso que essa prosa sempre é boa de lida. Você que nos assistiu pela primeira vez, gostou, se inscreve no nosso canal, compartilha, manda para os amigos, porque aqui toda semana tem prosa boa de lida. Para você que já nos acompanha no YouTube, no Spotify, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário, participa da nossa prosa, você sempre será bem-vindo. Xará, muito obrigado, foi um prazerzaço te receber aqui, tá? Prazer, Léo. Obrigadão. E para você que nos assistiu, obrigado, fique com Deus e até a próxima.